engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sem... Oi pessoal, bom estar com vocês novamente. Hoje vamos falar de algo muito importante. Vamos falar de qual é o fundamento da nossa vida. Então, quero ler uma passagem das Escrituras para você, muito especial. Diz assim, Lucas, no capítulo 7, no versículo 24, vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve a minha palavra e as pratica, esse será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os ventos, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aí fala outro tipo de fundamento, outro tipo de homem, que diz: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, esse será comparado a um homem insensato. Porque quando chegou os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, quando chegou a tempestade, então transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Dois tipos de construções. E pensando hoje, nos dias que nós estamos vivendo, onde nós estamos enfrentando tempestades, onde nós estamos enfrentando momentos que parece que desabam as coisas, não só na nossa vida, como em todo o processo que nós estamos vivendo, em todas as nações, em todos os governos, enfim, tudo parece estar muito instável, como nós já estávamos falando ontem. E se formos prestar atenção, coisas que parecem consistentes, coisas que parecem tão sólidas, hoje, nesses dias, estão desabando, como grandes empresas, como as próprias instituições estão desabando, a economia está desabando, e uma série de coisas que são importantes para nós, que são importantes para a pessoa que tem um emprego, que tem que sustentar sua família, né? Hoje são milhões de desempregados já, estamos vendo isso. Então, a solidez, a segurança do ser humano global hoje está em jogo. E é por isso então que nós estamos falando nesses dias só a respeito de coisas difíceis que estão acontecendo, né? Podíamos estar falando só de alegria, de beleza, de poesia, mas hoje são dias de falar sobre o que está acontecendo. E o que acontece quando vem um vento violento ou acontece um tsunami? Você viu aquelas cenas que tem dos tsunamis que aconteceram já violentos sobre a Terra? Bom, eu morei numa cidade chamada União da Vitória, onde é um rio que cerca a cidade. E de tempos em tempos tem grandes enchentes naquela cidade. Eu desde adolescente eu via essas enchentes. Então aquelas casas que são atingidas pelas águas, elas vão andando pelo rio com a violência das águas, e é tudo muito triste, muito difícil. As pessoas ficam meses sem poder voltar ou sem ter casa para morar. Mas sabe o que eu percebia? É que no meio dessas enchentes haviam casas, construções que não caíam, que a água não podia levar. Eram casas que estavam com um fundamento muito firme. Elas estavam com aquelas estacas que se fala, né, muito firmes. Então a casa não ia com a água, não desabava. Quando nós construímos a nossa casa aqui em Pato Branco, nossa primeira casa, a preocupação que eu tinha era que houvesse um fundamento muito grande, muito forte. E assim foi feito. Nosso querido Kleber fez umas colunas lá que dava para construir um prédio em cima. Porque eu não queria que alguma tempestade, uma árvore caísse no meio de árvores, pudesse prejudicar a nossa casa. Eu tinha medo disso. Mas eu sempre me senti muito segura dentro daquela casa, porque eu sabia que o fundamento dela e as colunas que subiram em cima daquele fundamento eram muito fortes, era uma grande segurança. Então, veja só a diferença de uma casa bem construída
em fundamentos firmes, em uma casa passível de ser levada pelas águas. Hoje, nós precisamos pensar em que fundamento está firmada a minha vida. Hoje não é a casa física, mas é a nossa vida pessoal. Nós estamos firmados em quê? Aqui a parábola diz que se alguém ouve as palavras, a palavra de Deus ou as palavras que já lhe foram ensinadas durante a sua vida, se ouve essas palavras e pratica, então isso é uma vida edificada sobre um firme fundamento, sobre uma rocha. E Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus é a nossa rocha, é a rocha da nossa salvação. É isso que a palavra de Deus diz. Então, quando nós fundamentamos a nossa segurança, a nossa vida espiritual, emocional, quando nós fundamentamos a nossa família, quando nós fundamentamos os nossos valores, quando fundamentamos o nosso caráter sobre coisas que não são a rocha, a verdadeira segurança, nós vamos ter problemas. E nós estamos vendo isso no mundo inteiro, e vemos em famílias, e vemos em todas as instituições, estamos vendo isso no mundo inteiro. Por quê? Porque está fundamentada em coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, com a rocha que é Cristo Jesus, que é a nossa única segurança. Então você pode me perguntar, mas pastora, como isso? Eu vou dizer, se você e eu fundamentarmos a nossa vida numa religião, numa religiosidade, numa questão de nós estarmos cumprindo obrigação, se fundamentarmos a nossa vida nos valores desse mundo, se fundamentarmos nossa vida no dinheiro, nas nossas habilidades, na inteligência, na sabedoria humana, nos valores desse mundo, se fundamentarmos a nossa vida nesses valores, agora, quando os ventos estão soprando violentamente, quando um tsunami atinge vidas, e eu espero que não atinja a sua e nem a nossa, quando um tsunami atinge as vidas com ameaças de todas as maneiras, então que a nossa vida fique em pé, que a nossa casa fique em pé, que a nossa família fique firme, que os nossos valores fiquem firmes, que a nossa fé fique firme em Cristo Jesus. Ele é a rocha, a palavra dele é a rocha, os princípios dele ensinados são a rocha da nossa vida. Então, como podemos pensar em rocha? Que valores seriam esses? A minha fé, a sua fé, a minha obediência a Deus, a sua, a nossa confiança, o nosso caráter firmado naquilo que é certo, não naquilo que os outros pensam, não naquilo que os outros dizem, não na cultura, não na moda, na sociedade atual, não. A nossa rocha é a palavra de Deus. Essa é a única segurança de que a nossa casa, quando der com ímpeto as águas como estão dando, ela não vai cair. É Cristo Jesus, a sua rocha e a minha. Deus te abençoe. E eu oro que a sua casa esteja firmada na rocha. E se não estava, ainda é tempo. Ok? Vamos para outra palavra amanhã. Até lá. Em nome de Jesus. Ó Deus da minha